Olá pessoal, meu nome é David Pereira, eu estou professor no Departamento de Transportes do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Maria e essa é mais uma videoaula, a última da parte integrante da série de defeitos de pavimentos asfálticos. E vamos então dar início a essa aula que vai falar basicamente sobre os defeitos que não impactam diretamente a avaliação da condição de superfície do pavimento pelo LVC e pelo IGG, mas que são importantes, ao menos a gente tecer alguns comentários em relação a esses defeitos, uma vez que são defeitos importantes que trazem como prejuízo a condição funcional e estrutural do pavimento, muito embora, conforme eu já mencionei, não estejam presentes no LVC e no IGG, certo? Então, como primeiro defeito que nós temos é o bombeamento de finos. Acredito que na primeira parte sobre defeitos de pavimentos, naquela videoaula, eu apresentei uma figura muito semelhante a essa, em que apresentavam uma condição de FC2, né, fissuras interligadas, sem erosão, portanto, ainda, e que as fissuras ficavam bem evidentes na foto em função da presença desse bombeamento de finos. Como é que a gente vislumbra e verifica isso no trecho, né? Os bombeamentos de finos? Nas juntas, a gente observa a presença de um material mais fino. Esse material fino plástico, na grande maioria das vezes, dependendo da origem mineralógica, é proveniente do subleito, certo? E esse bombeamento de finos, conforme a gente já viu nas aulas de infraestrutura de transportes, na parte de mecanismo de ruptura de pavimentos, é um fenômeno, um mecanismo que acaba degradando e reduzindo muito o módulo de resiliência, tanto do subleito quanto de camadas granulares, e acaba por acelerar a velocidade de degradação do pavimento como um todo. Tá? Então, o que acontece? Por essas fissuras que vocês estão vendo aqui, a água penetra, e se nós não temos um sistema eficiente e ainda presente em termos de drenagem subsuperficial do pavimento, acaba que essa água percola e chega até o subleito. Ao saturar o subleito, esse subleito acaba perdendo módulo de resiliência, perdendo rigidez, além de perder, obviamente, a resistência ao cisalhamento. Bom, quando os veículos continuam passando pelo pavimento, essa tensão exercida pelos veículos acaba que impulsionando essa água, bombeando essa água de baixo para cima. E essa água ela sai carregando finos plásticos do subleito ou do reforço do subleito, que ao passar pela brita graduada simples, acaba, da base ou de subbase, acaba deixando entre os grãos pétreos, entre os grãos dos agregados, esse material fino plástico, que acaba exercendo uma função de lubrificante junto à ação da água, acaba lubrificando esse contato grão a grão da base ou dos materiais granulares que porventura nós tenhamos. Isso, por si só, é suficiente para reduzir o atrito interno do material granular. E reduzindo esse atrito interno, nós temos também uma importante redução do módulo de resiliência desse material. Ora, se a gente já tem uma redução do módulo de resiliência do revestimento, que encontra-se já fissurado, se nós temos ainda, somando-se a esse fenômeno, o fenômeno de bombeamento de finos, que acaba por reduzir o módulo de resiliência do subleito, por saturação do mesmo, e reduz o módulo de resiliência da base também, granular, faz com que a nossa estrutura tenha uma condição de distribuição dos esforços oriundos
do tráfego muito diferente, fazendo com que, eventualmente, as tensões impactantes lá no subleito possam vir a ser superiores à sua resistência mecânica, e se isso não acontecer, a gente tem ainda, né, um aumento significativo nas tensões de tração na flexão no revestimento asfáltico. E, como consequência, nós temos um menor número de solicitações admissíveis para esse revestimento asfáltico até que ele venha a romper por fadiga. Esse é o grande problema do bombeamento de finos, portanto. Tá? E o processo, a partir dessa condição que eu coloquei a vocês, é um processo irreversível. O que eu posso tentar é, logo no início, verificado esse problema de fissuração, fazer uma selagem superficial. E nesse caso, uma vez que a gente tem as fissuras já se interligando, FC2, ela tem que ser mediante um tratamento de superfície, com um emprego de micro-revestimento asfáltico a frio, lama asfáltica, são algumas das condições mais comumente colocadas. Certo? Mas se a gente não tem condições de agir a tempo, acaba que o estágio de degradação se avança muito, e na hora que nós formos fazer a restauração desse pavimento, nós vamos ter que lembrar que aquela base granular que trabalhava com uma determinada propriedade elástica, rigidez da camada, ela não mais vai trabalhar dessa forma, e eventualmente a gente vai ter que trabalhar com camadas adicionais, estruturalmente falando, sobretudo no revestimento, para tentar contrapor essa perda de rigidez da camada granular que está contaminada. Não temos como reverter essa situação uma vez instaurada no pavimento, e o que a gente também tem que lembrar é, caso a gente tenha esse trecho e vá fazer uma restauração que pode, porventura, entrar, inclusive, numa condição de substituição da base, nós temos que recompor a condição de drenagem desse pavimento, né? Porque senão a nossa atitude pode não ser tão efetiva ou com longevidade adequada ao que se pretende na restauração estrutural do pavimento. Então aqui, vocês observam um trecho que sofreu uma intervenção, mas que já tem rapidamente a reflexão das fissuras, e essas manchas esbranquiçadas denotam que é um trecho que nós temos um bombeamento de finos. A mesma coisa por aqui, né? Vocês estão observando aqui, nas fissuras, bombeamento de finos. Isso aqui na BR-287, próximo a São Borja. Um outro problema bastante típico, e ele é bastante corriqueiro em função de nós termos, ao longo do tempo, implementado apenas recapeamentos simples nas nossas vias, a gente acabou, ao longo do tempo, com inúmeras intervenções de restauração desses pavimentos com recapeamento simples, ou seja, simplesmente colocando novas camadas asfálticas na pista de rolagem, e nada fazendo no acostamento. Acabou que nós passamos, ao longo do tempo, a ter um desnível bastante elevado entre a pista e o acostamento. O ideal é que a gente tenha não mais do que 5 centímetros entre esse desnível da pista com o acostamento. Existem alguns trechos que têm pista e acostamento no mesmo nível. Por vezes isso não é muito interessante, uma vez que os usuários acabam, dependendo do fluxo e do nível de saturação da via, utilizando o acostamento como uma faixa adicional de rolamento, certo? Na maioria das vezes isso não é legal. Nós temos aqui a nossa rodovia, a BR-290, no trecho que liga Porto Alegre ao litoral norte do Rio Grande do Sul, em que isso é permitido, mas com todo um controle, com toda uma sinalização especial por parte da concessionária que opera a rodovia. Em condições normais, isso é insatisfatório, porque traz uma certa insegurança para um veículo que eventualmente tenha que parar no acostamento para fazer, por exemplo,
a substituição de um pneu que tenha porventura furado. Então, o ideal é que a gente tenha não mais do que 5 centímetros entre esse nível da pista e o nível do acostamento. Certo? Bom, o que a gente pode fazer? Né? Primeiro, evitar esse desnível, que muitas vezes foi gerado por uma restrição orçamentária, em que se tinha poucos recursos financeiros e preferia-se sempre fazer essa intervenção só na pista e não no acostamento. Isso, tanto quanto possível, deve ser evitado. E para restabelecer esse desnível, muitas vezes a gente pode usar até mesmo, e aconteceu na RSC 287, entre Santa Maria e ali o trecho que vai para a quarta colônia, a colocação do material fresado da faixa de rolagem para preencher, fazer o preenchimento desse acostamento. E depois se fazia, a gente pode então lançar mão de processos em termos de avaliação mais adequada, de dosagem mais adequada, para corrigir, estabilizar granulometricamente o material da base. Inclusive, em alguns trechos da BR-116, em que havia esse desnível bastante grande entre Pelotas e Camaquã, foi efetuado lá uma estabilização do material de base mais revestimento, que geralmente é em tratamento superficial duplo. Naquele caso da 116 era assim, em que se incorporava tanto o TSD como a base, que era ensaio naquele local, com uma estabilização com o cimento, né, para se dar uma melhoria, uma melhor condição de estabilidade higroscópica para esse material, inclusive, não ganhando tanta resistência mecânica, mas uma capacidade um pouco melhor do que ele tinha, e depois, em já se equilibrando, equacionando essa questão do desvio máximo de 5 centímetros, se executava novamente o tratamento superficial duplo no acostamento. Tá? Então aqui são algumas imagens, essa aqui provavelmente seja da BR-116, que na data 2005 apresentava esse desnível entre a pista e o acostamento, talvez de 15 centímetros, mas esse já era um trecho entre a cidade de Pelotas e Jaguarão, na divisa com o Uruguai, na zona sul do Rio Grande do Sul. Bom, um outro problema recorrente é esse do vídeo que eu vou apresentar para vocês. Certo? Então, prestem atenção, por gentileza, nessas manchas que vocês vão olhar ao longo desse vídeo. Observem a quantidade de manchas que a gente tem espalhada pelo pavimento. Certo? A gente lá é o topo, né? Então a gente está subindo nesse caso, depois nós vamos descer e vamos verificar o que acontece. Essas manchas aqui, ó, não são sombra, tá bom? Observe, essas manchas estão difusas, né? Lá no topo parece que ela dá uma acalmada, mas agora, na medida que a gente começa a descer, elas aparecem novamente em grande quantidade. Eu posso assegurar também que essas manchas não são de tapa-buraco. Certo? E outro detalhe importante é que esse trecho, ele estava, essa região, sofrendo uma estiagem de uns 30 dias sem chuva. No mínimo 20 dias eu posso garantir que não chovia nessa rodovia nessa época. Bom, então o que acontece? Na prática, essas manchas que vocês estão percebendo são manchas da água aflorando a superfície do pavimento. Certo? Olha aqui, nem todas as manchas apresentavam esses buracos, essas panelas. Certo? Eu tirei foto dessa panela aqui com detalhe aqui,
só para que vocês tivessem uma noção melhor. Tá? Mas nem todas as manchas eram panelas. A maioria das manchas, verificando aqui, ó, onde eu estou apontando. Certo? É só simplesmente a água aflorando a superfície do pavimento, nesse caso específico, pelas fissuras FC3, né, que o revestimento apresentava. Tá? Então, o que aconteceu nesse caso aí? A água, na prática, ficou aprisionada no interior do pavimento. Ela estava aprisionada no interior do pavimento e ela não tinha por onde sair. Ela, nem tão pouco, quando infiltrou no pavimento, ela recebeu o destino adequado por uma ineficiência no dispositivo de drenagem. Então, não se tinha dispositivos de drenagem que levasse ou conduzisse essa água até drenos longitudinais que afastassem a água do interior do pavimento. Ela ficava efetivamente confinada na base granular desse pavimento e ela aflorava nos pontos onde ela encontrava essas fissuras, conforme vocês estão vendo na imagem. Então, todas as manchas daquele primeiro vídeo que eu mostrei para vocês são, na prática, manchas onde afloram a água, onde aflora a água. Isso depois de 20 dias, no mínimo, sem chuva na região. Então, essa água está toda ela aprisionada no interior do pavimento. E essa água aprisionada, ela acaba gerando uma série de problemas bastante impactantes em termos de desempenho de pavimentos. Ela acaba saturando o subleito, ela acaba lubrificando a base granular, e isso tudo acarreta uma elevada deformabilidade do pavimento, fazendo com que o revestimento fique submetido a tensões maiores do que aquelas previstas em projeto, o que acelera o processo de degradação por fadiga. Isso é bem comum. Esse outro exemplo que eu trago aqui para vocês é um exemplo da BR-116 entre Camaquã e Pelotas, em que constantemente a água vertia na interface entre a pista e o acostamento, certo? E entre camadas sucessivas que foram colocadas lá, aqui está em detalhe, ó, entre camadas sucessivas de revestimentos asfálticos da interface das camadas asfálticas sucessivas, certo? Era por aí que a água estava aflorando nessa região. Tá? E um detalhe importante é que a gente não entendia de onde que estava vindo essa água. E na prática, quando a gente, porque essa seção olhando assim, ela parece uma seção mista, né? Aqui parece um corte e aqui para baixo um aterro, onde eu estou apontando com um laser point. Bom, acontece que depois a gente foi fazer uma investigação no local e nós descobrimos que, na verdade, isso aqui não é um talude de corte. Isso aqui é uma barragem. Aqui, isso aqui é a taipa de um açude. Aqui em cima, então, nós temos um açude, certo? E isso daqui tudo faz parte do aterro de estabilização desse açude. E o que faz com que o lençol freático fique bem acima. E como essa rodovia foi inicialmente executada, se não me falha a memória, nos anos de 1960, os elementos drenantes e filtrantes dela ainda eram conduzidos e possibilitados a partir apenas de condições de relações de diâmetros. Então, a areia era o elemento filtrante e a brita era o elemento drenante, certo? Diferente dos materiais que hoje a gente emprega e que a gente consegue ter uma maior eficiência nesse processo de filtro e de dreno, né? Usando os geotêxteis. Nesse caso, era facilmente comatado o elemento filtrante, acabando por perder a eficiência do dispositivo de drenagem. E era o que exatamente estava acontecendo nessa região. Então, esse lençol freático alto, a água ficava aprisionada no interior do pavimento e ela aflorava por onde ela encontrava, né, uma descontinuidade. Então, ela aflorava aqui na interface entre a pista e o acostamento e entre as camadas sucessivas, e aqui a gente tem quase 30 centímetros de camadas sucessivas de revestimentos asfálticos que foram executados ao longo da história dessa rodovia.
Então, é uma camada bem espessa de revestimento asfáltico. Certo? A solução para isso, na grande maioria das vezes, é introduzirmos esses drenos transversais ou inclinados um pouco em relação, esconsos, né, em relação à condição transversal da rodovia. Certo? E esses drenos, eles são executados a partir da utilização de leitadeiras específicas que conseguem cortar em uma largura bem pequena, da ordem de 15 centímetros, o pavimento, rasgando esse pavimento até uma profundidade próxima do subleito. Então, toda a estrutura do pavimento ela é cortada, serrada, né? Como vocês podem ver aí, a partir da colocação, então, da introdução desse equipamento, né? A utilização desse equipamento. Então, aqui é um daqueles trechos da 116 que estavam sofrendo esse tipo de intervenção com a execução de drenos longitudinais e transversais. Aqui a gente tem já do corte. Nesse caso, nós tínhamos um volume bastante grande de água aprisionada. A gente fez drenos duplos com dois cortes em paralelo, né, contíguos. Observem a grande espessura de revestimento asfáltico da BR-116, que eu falei, quase 30 centímetros de revestimento asfáltico, todo ele cortado, chegando até lá ao subleito. Olha lá a marca dos dois cortes, correto? E esse dreno ele encontra depois, mais próximo da saia do aterro, no final do acostamento, a saia do aterro. Tá? Que aqui é o vídeo que eu vou visualizar isso de uma maneira mais adequada. Então, o que se fez aqui na prática foram alguns drenos transversais. Tá? Aqui a gente não executou o dreno contínuo de um lado a outro da pista, em função do grande fluxo de veículos que se tinha, mas na maioria das vezes isso é feito em toda a seção transversal da pista de rolagem. E aqui, ó, onde eu estou mostrando com o mouse, vocês conseguem verificar os drenos longitudinais, exatamente na interface entre a pista e o acostamento, certo? E o que a gente faz, então, depois disso, pessoal? É importante que a gente lembre o seguinte, eu só fazendo o rasgo não vou garantir uma eficiência na drenagem. O que eu posso fazer aqui, ó, e geralmente a gente faz isso, é colocar depois dessa intervenção um lastro, vou rabiscar aqui, só para vocês terem uma noção, um lastro de brita. Depois, um lastro não mais do que 5 centímetros de brita. Depois, pessoal, o que a gente pode fazer também, que é o seguinte, posteriormente a gente vai envelopar toda a seção com material geotêxtil, certo? O material geotêxtil. Uma vez que a gente já envelopa tudo isso, a gente vai colocar novamente lá no fundo mais um pouquinho de material granular, certo? Acima desse material granular, isso é opcional e geralmente isso condiciona uma condição melhor de drenagem, a gente bota o tubo perfurado. O tubo perfurado, então, fica mais ou menos nessa direção aqui, certo? E depois preenche novamente tudo isso com brita. E a gente preenche isso até chegar quase lá no final da camada asfáltica. Inclusive avançando em parte a camada asfáltica, sobretudo nesse caso, que a camada asfáltica era bastante espessa. Então, lá nos últimos 5 centímetros de revestimento asfáltico é que a gente fecha o nosso dreno. E depois, nos últimos 5 centímetros, nós colocamos o material asfáltico de complementação.
certo? Para que isso é importante, então? Né? É importante a gente ressaltar que durante esse processo a gente não consegue compactar. Aqui ainda tinha 30 centímetros de largura, mas a gente não tem equipamento capaz de compactar esse material nesses 30 centímetros. A gente simplesmente preenche os vazios aqui, né, a lateral, com material granular. E isso vai gerando, posteriormente, uma certa consolidação da camada em função da gente não ter tido a condição de compactar essa camada. Certo? E com o passar do tempo, a gente vai observar que essa camada aqui, ou essa faixa aqui, ela vai começar a consolidar. E de tempos em tempos nós temos que retornar para o local e fazer o preenchimento com material asfáltico, de tal sorte que em um determinado momento, com a ação dos veículos trafegando lá, nós vamos ter então a paralisação desse processo de adensamento que o tráfego traz face à nossa impossibilidade de compactar adequadamente as camadas que ali foram colocadas. E, pessoal, e uma condição interessante é que a gente provenha a saída do dreno, né? E observem aqui que essa saída do dreno, aqui ela ainda tem água, né? A gente, dependendo do volume de água previsto de saída, a gente tem que preparar a saída do aterro para não provocar nenhum tipo de erosão. Claro que o volume não vai ser tão grande assim, mas é sempre importante que a gente tenha uma condição adequada de saída do dreno, tá? Que é o caso dessa figura, que essa figura ilustra. Bom, um outro detalhe bastante comum, que não é culpa do pavimento, mas é bastante presente nas nossas rodovias, é o que esse vídeo demonstra para vocês. Observem aí. Nessa condição aí, ó, eu estou trafegando com um carro a uma velocidade de aproximadamente 60 km por hora e vocês não observam, mal conseguem perceber a delimitação entre uma faixa de rolagem e outra e o próprio acostamento. Por vezes a gente vê alguma placa de sinalização, inclusive bem fraca, né? A gente não consegue observar direito. Bom, pessoal, na prática o que eu estou mostrando aí é um problema decorrente da deficiência de sinalização horizontal e também vertical, porque vocês viram que as placas de sinalização também ficavam bem pouco visíveis, né? Isso por conta, não é porque não exista, como vocês estão vendo aqui, ó, a sinalização horizontal. Existe a pintura, só que ela tem baixa retrorefletividade. E essa retrorefletividade é a propriedade importante tanto para a sinalização vertical quanto a horizontal, que é o caso que eu estou mostrando aqui, para que o usuário consiga verificar de fato quais são as informações que essa sinalização está passando para ele e, consequentemente, ele possa tomar alguma atitude que seja adequada às nuances que a via vem a apresentar para ele ao longo da trajetória, ao longo da viagem dele. Então, olha a diferença para essa. É o mesmo veículo, a mesma velocidade, só que em uma condição de sinalização completamente diferente. É o mesmo veículo, portanto, a eficiência dos faróis é a mesma. Então, observe, tem aqui as faixas, as pinturas de demarcações ficam bastante visíveis, assim como as placas de sinalização com uma boa retrorefletividade, olha ao fundo, a gente consegue verificar. Nós temos ainda essas taxas refletivas que também auxiliam o processo. E elas são importantes, sobretudo no período chuvoso, em que a gente possa eventualmente perder a retrorefletividade por uma reflexão difusa da luz em função da película d'água, mas daí as taxas, né, as taxinhas, né, as taxas retrorefletivas, elas acabam nos auxiliando bastante nessas condições. Certo? Nós não vamos entrar muito no detalhe disso, né, de como a sinalização consegue ser eficiente para
nos permitir a retrorefletividade, mas é um assunto interessante e é alvo de pesquisa no grupo aqui do GEPASO, no grupo de estudos e pesquisas em pavimentação e segurança viária, inclusive já tendo orientado ou direcionado duas dissertações de mestrado, só com esses assuntos da retrorefletividade, da sinalização horizontal e vertical. Tá bom? Aqui, pessoal, é o equipamento que a gente usa, retrorefletômetro horizontal, para fazer a análise dessa retrorefletividade, certo? Nós temos o retrorefletômetro para sinalização vertical, também deve ser executado. Então, existem normas que estipulam os valores mínimos dessas retrorefletividades e que devem ser obedecidos, certo? Com isso, a gente finaliza essa parte do módulo de defeitos em pavimentos asfálticos, com esses 4 módulos, sendo esse último apenas aqueles defeitos que não estão intimamente relacionados ou que são levados em consideração quando a gente avalia a condição de superfície dos pavimentos, certo? Então, eu espero que com esse conjunto de 4 videoaulas de defeitos em pavimentos, vocês consigam ter compreendido de uma forma mais adequada isso. Claro que o melhor seria que a gente conseguisse, seria que nós fôssemos até o trecho, avaliar em loco esses defeitos, mas de maneira geral, essas videoaulas, acredito eu, possam auxiliá-los à identificação desses defeitos lá no campo, a fim de fazer de uma maneira sistemática e conforme preconizado nas normas, uma avaliação da condição de superfície mais adequada dos nossos pavimentos, tá bom? Agradeço a atenção de todos, me coloco à disposição de tirar dúvidas que eventualmente tenham ficado e conto com a presença de vocês nas próximas videoaulas das disciplinas. Um grande abraço e mantenham-se saudáveis.